A paz de Yahshua, meus amados irmãos. No dia 1º de agosto, eu tive um sonho. Eu até havia gravado, Gravado um áudio no dia seguinte relatando sobre esse sonho. Porém, tive uns problemas e tudo e acabou o áudio sumindo. Aí, desde lá até aqui, só agora que veio dar para mim gravar novamente esse áudio. O inimigo, muitas das vezes, é furioso. Ele tenta travar a mensagem do Eterno, mensagem de Yahweh. Então, nesse dia 1º de agosto, eu tive um sonho ao qual eu me via num espaço, não era dentro de denominação, dentro de igreja, nada disso, era um espaço aberto. Também não sei identificar aonde que era, sei que era um espaço aberto. E ali ajuntou-se algumas pessoas e fizeram um círculo. Fizeram um círculo ali de pessoas, se ajuntaram, porque naquele momento tinha uma mulher que ela ia ministrar uma palavra. Eu não conheço aquelas pessoas, nunca vi essas pessoas na minha vida, porém aconteceu assim esse fato. E no que todo mundo já estava preparado, já estava ciente disso, que aquela pessoa, ela ia ministrar uma palavra do Eterno. Porém, antes dela começar a ministrar a palavra, foi passado ali uma oportunidade para mim, para eu falar, passar uma palavra introdutória, coisa rápida. E todo mundo ali estava segurando as suas Bíblias na mão. Aquelas pessoas que ali formaram aquele círculo, naquele local. E eu tinha uma Bíblia pequena de bolso, que eu carrego no bolso. Porém, veio na minha mente e eu comecei a falar. Eu não abri a Bíblia nem nada, eu comecei a falar com as pessoas, Fiquei ali no meio do círculo, comecei a falar para as pessoas os tempos de hoje que nós estamos vivendo e que as coisas iam apertar cada vez mais e ficar pior, e que nós precisávamos urgente de nos conectar com o Eterno, de sair do erro, da soberba, da avareza, da arrogância e buscar cada vez mais consertar a nossa vida, porque o tempo já tinha se findando, já estava se findando, e nós tínhamos que mudar e não ser, bater de frente com a palavra, mas sempre procurar melhorar cada dia mais, buscar um conserto, se santificar, consagrar, buscar cada vez mais a presença do Eterno, para que nós não viéssemos ficar, na tribulação. E aí eu falava ali um pouco das pessoas que eram muito soberbas, porque tinham status, essas coisas, e achavam que elas eram melhores do que as outras. E elas estavam se rebelando contra as Escrituras, se rebelando contra as coisas do Eterno. E que a gente não podia ter essas ações, essas atitudes, mas nós tínhamos que mudar. Não poderíamos ser contra o Eterno, contra o Mashiach, contra o seu Filho. Daí então, eu terminei de falar e falei para aquelas pessoas, olha, a palavra que eu tinha que falar é isso. Porém, para não ficar só nas minhas palavras, nós vamos abrir a Bíblia. E quando eu falei isso, aí veio aquela voz na minha consciência e falou, tipo uma revelação, Salmo 2. Foi interessante. Aí eu peguei a Bíblia e falei, olha pessoal, a palavra é Salmos 2, que o Eterno deu aqui, vamos meditar. Então, quando eu peguei essa Bíblia no meu bolso, uma Bíblia pequena, que eu abri ela no Salmo 2, eu não consegui enxergar. A minha vista ficou embaçada, eu não conseguia ver as letras. Veio aquele impedimento. Aí eu pedi para alguém de vocês poderia meditar esse Salmo 2 para nós ouvirmos? Aí uma mulher abriu a Bíblia dela lá e começou a falar as palavras que está registrada no Salmo 2. Porém, ela foi só até a metade e parou, não quis mais. Aí eu pedi para uma outra moça, uma outra pessoa que estava com uma Bíblia na mão, e ela me deu uma Bíblia maior.
para mim terminar ali a leitura do Salmo 2. E aí quando eu abri essa Bíblia, né, as escrituras no Salmo 2, para terminar a leitura, então eu acordei. Eu acordei da experiência. E aí eu fui dar uma olhada, meus irmãos, no Salmos 2, que coisa incrível, né? O Salmos 2 foi justamente confirmando aquilo que eu havia falado no sonho para aquelas pessoas. E aí a gente vê, né, o quanto está próximo do fim. E esse Salmo 2, ele fala sobre a rebelião das gentes e a vitória do Messias, né? Falando das pessoas que vão se rebeliar, né? Muitas que não estão nem aí. Fala sobre reis, sobre povos, sobre nações. Então foi muito interessante ver isso, né? E ali a vitória do Messias, né? Quando fala a vitória, ele vindo sobre o povo dele, né? Então eu achei muito interessante essa palavra. Eu não vou meditar ela aqui, mas como eu já dei uma introdução do que foi os sonhos, aí cada um de vocês que ouvirem esse áudio, vocês podem compartilhar para outras pessoas e vocês podem meditar também esse Salmo 2, que é magnífico. É a palavra que o Eterno deu para nós nos dias de hoje. E assim seja, fiquem todos na doce paz de Yahushua.